Faz 8 meses que a gente tem um assunto permanente aqui, né? Uma novela praticamente. As idas e vindas do processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. E agora, finalmente, o processo andou. Pois é, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o parecer que recomenda a cassação do deputado. Os deputados entenderam que Eduardo Cunha mentiu quando disse que não tinha contas no exterior. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque foram 2 votos na Comissão de Ética da Câmara surpreendentes que deixaram o deputado Cunha na corda bamba, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, surpreendentes e decisivos. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Afinal, o resultado foi 11 votos pela cassação contra 9. Teve adversário de Eduardo Cunha que chamou Thieron de heroína. O voto da deputada seguiu a corrente atual do partido dela, o PRB. Outra surpresa foi a de um aliado de Eduardo Cunha, o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. Eduardo Cunha já avisou que vai recorrer da decisão. O presidente do Conselho de Ética e o relator do pedido de cassação não escondiam a felicidade. Conta fatos, não há argumento. Está aí a vontade dos deputados do Conselho de Ética. 11 votos a favor da cassação do mandato de Eduardo Cunha, 9 contra. E o grupo de Cunha que perdeu se retirou logo depois do resultado, deixando para trás deputados exibindo a vitória, que era uma dúvida até o último momento. Thieron, do PRB da Bahia, a dona do voto mais esperado, chegou assim. Não mandam nessa nega aqui. Nenhum dos senhores mandam. E veio o voto dela, apontada como defensora de Cunha. Eu não posso aqui absolver o representado nessa tarde. Eu não posso. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. Festa ao lado de quem lutou pela cassação. Mas outra surpresa estava por vir. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, que passou o processo inteiro defendendo Eduardo Cunha, inclusive ontem fez um discurso em favor do presidente afastado, na hora H mudou de ideia e também votou pela cassação. Eu não quero aqui frustrar o meu partido ou quem quer que seja, ou alguns que imaginavam que nós iríamos votar diferente. Eu que finalizo dizendo que nós vamos votar com o relatório do deputado Marcos Rogério. A perda do mandato foi aprovada no Conselho porque deputados concluíram que Eduardo Cunha mentiu ao dizer que não tinha contas no exterior no ano passado na CPI da Petrobras. E a mentira é caso de cassação. Deputados defensores de Cunha e o advogado dele insistiram mais uma vez em rebater os argumentos. Os acusadores não conseguiram fazer a prova de que ele havia mentido. Houve uma condenação sem prova e isso é linchamento. Ele era o dono do dinheiro, ele é o dono da conta, o banco prestava contas a ele, havia a assinatura dele junto ao banco, cópia do passaporte dele, as correspondências iam para ele, a contrassenha era o nome da mãe dele. Que dúvidas há quanto à titularidade dele? Apenas ele usou um sofisticado instituto jurídico para esconder as contas. Eduardo Cunha não acompanhou a sessão. Ele foi afastado da Câmara há 1 mês e meio pelo Supremo justamente porque estava atrapalhando as investigações da Lava Jato e o processo no Conselho. Em nota, disse que o processo foi todo conduzido com parcialidade e nulidades gritantes. Falou ainda que essas nulidades serão todas objeto de recurso na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde, segundo ele, tem absoluta certeza que esse parecer não será levado adiante. E terminou dizendo que é inocente da acusação de mentir na CPI. Vencida a etapa no Conselho de Ética, agora é com o plenário da Câmara. Para Eduardo Cunha perder o mandato, a cassação precisa ser confirmada aqui, com no mínimo 257 votos a favor. Essa votação ainda não tem data marcada, mas deputados estão calculando que pode ser no início do mês que vem. Agora, deputados contra e a favor de Cunha voltam a medir forças. O plenário acompanha soberanamente, até porque nós temos uma mudança do mandato anterior para esse. O voto também é aberto. Agora é tentar reverter no plenário.
tentar reverter essa decisão plenária, não sem admitir que sofremos aqui uma significativa derrota. E sobre as traições, o deputado que contava com 2 votos certos já tomou uma decisão. 2 colegas, ele não deve procurar mais. Vladimir, até eu quero ver se por uns 6 meses eu nem vejo ele, quanto mais falar com ele. Atiram, talvez nem tanto. Já Eduardo Cunha recebeu à noite parlamentares na residência oficial da Câmara, onde continua morando, apesar de ser presidente afastado. E a assessoria dele mandou dizer que renúncia nem pensar. E enquanto o Conselho de Ética decidia pela cassação, deputados aliados de Cunha agiam na Comissão de Constituição e Justiça. Já teve substituição de deputado, Cunha diz que não teve nada a ver com essas trocas. A comissão vai analisar também o recurso de Cunha contra a decisão do Conselho de Ética. Ana, Chico. Ok, Juliana. Olha, e essa não foi a única derrota do presidente afastado da Câmara dos Deputados, não. Ontem a Justiça Federal do Paraná bloqueou todos os bens do deputado Eduardo Cunha e da mulher dele. A decisão é do juiz federal Augusto César Pancini, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Ele determinou o bloqueio de todos os recursos financeiros e bens, inclusive as empresas, que estão no nome de Eduardo Cunha. Na prática, o deputado suspenso não pode vender os imóveis, carros, negociar ações ou movimentar as contas bancárias. O juiz também decretou a quebra de sigilo fiscal do deputado desde 2007 para apurar com mais profundidade as acusações. Os procuradores acusam Eduardo Cunha e outras 4 pessoas de improbidade administrativa numa investigação ligada ao escândalo da Petrobras. E pedem que Cunha pague 270 milhões e meio de reais entre multa, reparações e dano moral coletivo. De acordo com a acusação, Eduardo Cunha recebeu parte de uma propina de 10 milhões de dólares ligada à compra pela Petrobras de um campo de petróleo em Benim, na África. Na decisão desta terça-feira, o juiz afirma que documentos vindos da Suíça confirmam a existência de várias contas e a movimentação de valores entre elas. Esses mesmos documentos, prossegue o juiz, sugerem que tais contas foram abertas e movimentadas por Eduardo Cunha e pela mulher dele, Cláudia Cruz. O juiz também determinou o bloqueio de bens e ativos da mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, do ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, do operador João Augusto Henriques e do empresário Idalécio Oliveira. O deputado Eduardo Cunha declarou que vai recorrer desse bloqueio e que entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a ação de improbidade. A defesa de Cláudia Cruz afirmou que vai colaborar com a Justiça e entregar os documentos para demonstrar a licitude do patrimônio dela. Os advogados de Jorge Zelada e João Henriques disseram que só vão se manifestar nos autos. E o português Idalécio Oliveira ainda não tem advogado aqui no Brasil. Voltando a falar da decisão do Conselho de Ética, a gente lembra que o processo contra Eduardo Cunha estava patinando por lá há 8 meses, né? Vamos lembrar aqui no nosso telão? Olha, essa história começou no dia 13 de outubro do ano passado, quando o pedido de cassação contra Eduardo Cunha, feito pelo PSOL e pela Rede, chegou à mesa diretora. Aí no dia 28, esse pedido, então, foi para o Conselho de Ética e no dia 3 de novembro o processo foi instalado e Fausto Pinato, na época do PRB, foi escolhido o relator desse processo. Avançamos aqui então para o dia 19 de novembro, quando aliados de Cunha conseguiram suspender a reunião que iria analisar o parecer. Aí no dia 9 de novembro, o relator Fausto Pinato, que ia pedir a cassação de Cunha, foi então afastado e o deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, é então nomeado o novo relator. Chegamos aqui mais adiante, ainda no fim do ano passado, no dia 15 de dezembro, o novo parecer contra Eduardo Cunha avançou. Foi aprovado por 11 votos a 9. No mesmo dia, Eduardo Cunha virou alvo da Lava Jato. No dia seguinte, a Procuradoria pediu o afastamento de Cunha por obstruir as investigações. Só que aí veio o recesso e esse ano, no dia 2 de fevereiro, Valdir Maranhão, do PP, aliado de Cunha, fez tudo voltar a estaca zero. Anulou a sessão que aprovou o parecer pelo afastamento. Aí no dia 2 de março, um mês depois, o Conselho decidiu dar continuidade ao processo contra Cunha. Veio uma nova votação que foi ainda mais apertada, 11 votos a 10.
O Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte, aceitou aquela denúncia contra Eduardo Cunha por ele estar obstruindo as investigações. Eduardo Cunha, então, virou réu. E no dia 19 de abril, Valdir Maranhão anunciou restrições ao Conselho de Ética, que passou, então, a analisar apenas se Eduardo Cunha mentiu sobre as contas no exterior. No dia 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o mandato de Cunha e ele deixou a presidência da Câmara. No dia 19, teve aquele depoimento de Eduardo Cunha, em que ele ficou falando lá durante 7 horas e voltou a negar a existência das contas no exterior, de que as contas fossem dele. Chegamos, então, a esse mês. No dia 1º de junho, o relator Marcos Rogério leu o parecer final que pediu a cassação e ontem o Conselho de Ética aprovou o parecer por 11 votos a 9. Agora, então, é com o plenário da Câmara a decisão final. Como você vê, é uma longa novela, né, que terá seus capítulos finais, ao que tudo indica, nos próximos 15, 20 dias.